Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai aprender como eu aprendi a definir o propósito da minha existência. O tema é para que fomos criados e eu vou focar aqui num subtítulo bem específico que é o propósito universal de todo cristão. E eu quero que você me acompanhe, esse vídeo ele é bem específico, ele tem um público específico, mas me ajudou a definir o centro do propósito da minha existência sobre a Terra. E a pergunta que fica é, se você já se perguntou, por que eu existo? Você já fez essa pergunta? Por que eu existo? Por que Deus me criou? Será que eu tenho um propósito maior? Ou é o que eu estou vivendo e nasci, cresci e vou morrer? Será que é só isso mesmo? Se você já teve essa dúvida, eu tenho certeza que esse vídeo vai te dar a resposta clara e transformadora. Existe sim um propósito universal para todos nós, os cristãos, que Deus criou e colocou sobre a terra. E quando você entende isso, a sua vida nunca mais será a mesma, porque você começa a focar naquilo que Deus quer que você foque. E aí Deus começa a potencializar as nossas capacidades e nós conseguimos produzir muito mais com menos, porque estamos produzindo naquilo que Deus quer que a gente produza. E aí o resultado ele é extraordinário. Um dos grandes enganos que nos afastou e que nos afasta do propósito universal e original de Deus é acreditar que o propósito é algo individualista. Então, primeira desconstrução que eu quero que você faça é que o propósito de Deus para a vida de um cristão, ele nunca tem a ver consigo mesmo. Ele nunca é ligado apenas ao sucesso pessoal. E há esse engano muito forte na sociedade de pessoas que usam Deus, que usam da palavra, usam dos métodos, dos princípios bíblicos que funcionam, não para cumprir o propósito, mas para cumprir algo em sua vida particular, para apenas ele crescer. E eu digo a você, esse não é o propósito de Deus. Deus nunca trabalhou no individualismo. Pelo contrário, Jesus abriu mão da sua glória e nos serviu para que todos nós viéssemos a ganhar. E ele também recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, sim, o propósito dele e através dele se cumpriram a partir do momento que ele serviu e serviu indo para a morte e morte de cruz. Provérbios, que eu amo demais, fala assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, tá entendendo porque tem muita coisa na nossa vida que não dá certo? Porque são planos do nosso coração. E a Bíblia diz que os propósitos do Senhor prevalecerá. Então, o desafio para hoje é: conheça o propósito de Deus para a tua vida. Você vai fazer mais com muito menos. Esse é o segredo. Qual o propósito universal de todo cristão? Primeiro, fomos criados para glorificar a Deus. O nosso propósito principal não é sobre nós, mas é sobre Deus. Tudo que nós fizemos, e eu abro um parênteses aqui, porque eu lembro que quando casei com a Solange, quando nós casamos, a gente definiu que o nosso casamento, ele tinha um propósito. Seria mostrar à sociedade o amor de Deus através do nosso casamento. Ser um casal modelo, matriz, exemplar, que vivesse a palavra para testemunhar a essa sociedade o que é o amor de Deus no casamento. Quando nossos filhos vieram, nossas filhas, as três, veio a primeira, aí a gente já passou a definir um novo propósito, não mais do casamento apenas, mas a nossa família precisa ser uma matriz, um modelo que glorifique a Deus. Então, o primeiro ponto do propósito de um cristão é glorificar a Deus em tudo aquilo que faz. Paulo diz: portanto, comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz não, eu anotei aqui, né? Jesus não veio para realizar sonhos, mas para glorificar o Pai em tudo. Olha que forte isso, hein? Tudo que ele fez foi para glorificar o Pai. Não foi para realizar sonhos. E hoje nós vivemos uma igreja que prega esse evangelho, né? O Deus que realiza teus sonhos, o Deus que tudo, muitas pessoas se aproximam de Deus com o propósito errado. E eu faço uma pergunta a você: as tuas escolhas glorificam a Deus ou elas apenas glorificam a você mesmo?
Então esse é o primeiro ponto, para entendermos e vivermos o propósito universal de ser um cristão, ter sido salvo, criado e salvo por Deus. Segundo, fomos chamados para fazer discípulos. Esse é o segundo grande propósito de Deus para a tua vida. Primeiro, é que em tudo que você faça glorifique a Deus. Segundo, que você gere discípulos. Ah, mas como assim? Eu não sou um pregador, eu não sou um pastor. E não se trata disso. Se trata de você pegar uma pessoa que anda contigo na empresa, na família, e se você tem algo, seja intelectual, financeiro, uma condição, um título, um acesso, que essa pessoa que está contigo possa desenvolver e ter também. Se você é um empresário, alguém que anda contigo, você consegue desenvolver essa pessoa para que ela também seja um empresário de sucesso? Se você fez um curso, um treinamento que faz bem para a área da liderança na sua vida, é o que eu estou fazendo aqui. Você consegue compartilhar com alguém para que essas pessoas ao teu redor cresçam também como você? Você encontrou o propósito pelo qual Deus te colocou na terra. E aí não há limites. Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu quero que você pense numa pessoa que você pode impactar e compartilhe algo que fortalece a fé e a vivência dessa pessoa. Esse é o propósito. Deus não está fazendo algo grande na sua vida para ficar em você. Você não pode ser um poço. Nós precisamos ser um rio que flui em nós e de nós para outros. Esse é o propósito. E quando você consegue viver isso, você tem o favor do Senhor contribuindo para isso. Deus será o nosso ajudador quando nós nos alinhamos com os planos e os propósitos dele. Terceiro ponto que define o nosso propósito universal. Fomos criados para amar e servir. O propósito não está no título que carregamos, mas no impacto que causamos àqueles que nos seguem ou que estão ao nosso redor. O livro de Marcos, capítulo 10, 45 fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir. Tem um exemplo muito lindo que nós conhecemos, que é a Madre Teresa. Madre Teresa, ela não teve riquezas, ela absorveu tudo que ela tinha para mudar vidas ao seu redor. Desde quando ela tinha um sabão, um balde e uma esponja, ela usava para lavar pessoas. Quando ela ganhou um terreno no centro de Manhattan, um dos metros quadrados mais caros do mundo, ela não usou para si, ela usou para criar um lugar para de novo servir pessoas. E quando, certa feita, ela lavava os pés de um menino de rua sujo, que era o que ela tinha na mão para fazer, era um balde, um sabão e uma esponja, alguém disse para ela: Madre, eu não faria isso por dinheiro algum. E ela disse: nem eu. Porque não era a respeito do que ela ganhava, era a respeito do que ela entregava. E com certeza, nesse âmbito, nesse quesito, ela cumpriu o seu propósito. Como você pode servir alguém? Você já pensou nisso? Porque nesse reino, queridos, nesse reino do qual nós estamos inseridos, que é o reino de Deus, você não tem valor por quantas pessoas te servem. Você tem valor para Deus por quantas pessoas você serve. Isso é muito forte. No mundo corporativo, nós vemos um grande empreendedor pelo número de pessoas que o servem. Uma empresa com 1000 colaboradores, um grande homem de negócios, um grande empreendedor. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus você é grande e você cumpre o propósito de acordo com o número de pessoas que você serve. Isso é o que tem valor. Pergunto, para concluirmos, o propósito universal já está claro em você? Está claro? Você consegue descobrir dentro disso qual o propósito universal Deus te criou? Eu defini e coloquei escrito na parede do meu quarto num papel. Está escrito: glorificar a Deus em tudo o que eu faço. Esse é o propósito universal da minha vida. Eu entendi isso. Então tudo que eu faço glorifica a Deus. E se tem algo que não glorifica a Deus, eu preciso parar de fazer, porque não está contribuindo. E aí você vai seguir os 3 pontos que nós colocamos aqui. Para esse propósito ter sentido, você vai entender isso, você vai entender que foi chamado para tocar pessoas ao seu redor, você vai entender que foi criado para amar e servir. Quando você entender isso e começar a colocar em prática,
Você vai ter portas abertas na tua vida que tu nunca teve. Tu se esforçou tanto e não conseguiu. E isso vai contribuir para que essas portas, com certeza, se abrem. Sua missão é descobrir como você, com suas habilidades e oportunidades, pode viver o seu propósito no dia a dia. Essa é a missão que nós temos no vídeo de hoje. Como que você, com as suas habilidades e oportunidades, o teu trabalho é uma oportunidade, tua família é uma oportunidade, pode viver esse propósito no seu dia a dia. E sim, tem que relembrar ele todo dia, o dia todo. Mas eu afirmo a você, quando eu descobri isso, quando eu consegui mensurar isso, a minha vida, o sentimento de existência, de pertencimento e de propósito começaram a pulsar diferente no meu coração. E você não faz mais as coisas esperando algo em troca. Você apenas faz e as coisas começam a acontecer. Tá bom? Deus abençoe você e possa acompanhar os outros vídeos. Tem muito vídeo aqui sobre propósito. Vai lá no meu Instagram, segue lá, Franciel7. Tem muito material bom também sobre propósito e liderança. E vamos continuar. Vamos cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. Amém?